Muito bem, esse é o segundo bloco de um programa especial como eu disse, pela primeira vez, deputado estadual de oposição, José Bonifácio Mourão. Mourão, antes de voltar para a cidade de Governador Valadares, vamos falar do estado, que é onde o senhor tem atuado, defender a bandeira de Governador Valadares da região, por causa da expressiva votação que o senhor teve aqui em Valadares, na região. Essa situação, Mourão, de primeira vez oposição desde o começo da carreira política, né? Como é que você está vivendo essa situação? Olha, é uma experiência nova. Eu sempre fui apoio ao governo porque desde que eu fui eleito a primeira vez, o meu partido sempre apoiava o governo e eu, coerente, apoiava. Tivemos bons governadores, entre eles Aécio Neves, Anastasia e assim por diante. E agora o meu partido perdeu, o PSDB perdeu as eleições e eu fiquei na oposição e estou fazendo oposição. E a oposição é necessária. Porque um governo que não tem oposição, ele não tem vigilância, ele não tem fiscalização, ele não tem cobrança. E nós estamos firmes na oposição, fazendo cobrança e vigilância e cobrando pela nossa região, a exemplo do que eu estou falando sobre o hospital regional nosso. Voltando para a realidade de Governador Valadares, existem alguns temas lidos em Governador Valadares. Tema lideranças. O pessoal vira e fala, Valadares não está renovando, Valadares não está criando novas lideranças. Até que ponto isso é verdade, Mourão? Eu acho que a liderança, a nova liderança, ela desperta por si mesma. Ela não pode ficar esperando um padrinho para poder lançá-la na vida pública, não. A pessoa que tem vocação política, que gosta de política, ela tem que começar a trabalhar pela comunidade, mostrar a sua vocação, e a própria comunidade espontaneamente vai lançando a pessoa. Aí a pessoa vai crescendo e depois vai ter um impulso maior das lideranças. O que não pode acontecer é um líder pensar, tirar a pessoa do bolso do colete, o candidato vai ser fulano porque eu quero que seja fulano. Não. Eu acho que a pessoa tem que desenvolver o seu perfil de liderança, ou no bairro, seja vereador, seja para deputado, seja para prefeito. Isso tem que ser muito espontâneo, não pode ser tirado do bolso. Eu, por exemplo, já sou deputado há muitos anos, fui prefeito, não posso tirar do meu bolso e falar assim, o candidato a deputado vai ser fulano, o candidato a prefeito vai ser fulano, vereador, não. Cada um é de acordo com a sua liderança na comunidade. Seja no bairro Santa Rita, no bairro Turmalina, no Santo Antônio, Mãe de Deus e assim por diante, aonde estiver, ali nós queremos que fulano seja nosso representante. E, inclusive, está agora para votar uma reforma política, né, para criar o voto distrital ou distritão. E se isso acontecer, não ter representação dos bairros. Não ter, se criar, por exemplo, o voto chamado distritão, nós vamos ter 21 distritos aqui em Governador Valadares, de acordo com 21 por quê? Porque são 21 vereadores. E pode ter, por exemplo, um distrito que representa a região de Pênio, Cassiano, Goiabara, etc. Pode ter outro representando Alto Santa Helena, São Vitor, Nova Brasília, Itapenuá, outra região do Choninho de Cima, Choninho de Baixo, etc. Aí é que realmente a pessoa vai sabendo, poxa, eu não vou ser candidato porque o Mourão quer que eu seja, ou porque fulano, não, eu vou porque eu me identifico com a minha comunidade. Isso que é importante. E o senhor é a favor dessa reforma política, da forma que ela está sendo colocada? Eu acho que precisa e eu sou a favor do distritão, porque aí a gente vai representar de uma forma autêntica a região. Eu, por exemplo, sou daqui do Vale do Rio Doce. Para que eu vou caçar voto lá no Triângulo Mineiro? Uberlândia, Uberaba? Por que eu vou para o sul de Minas buscar voto? Não tem sentido. Minha região é essa, minha região é carente. Eu preciso lutar pela minha região. Então, vai ser proibido da pessoa buscar voto em outro lugar. Tá certo. E cada um representa a sua região. Cada um representa a sua região. Mourão, voltando, né, a falar do atual momento de Governador Valadares. Governador Valadares está vivendo um momento diferenciado em relação à saúde, essa preocupação se o hospital regional volta ou não, e qualquer pessoa com um pouco de racionalidade vai torcer para que realmente aconteça o regional, a federalização e tudo mais. O momento de educação em Governador Valadares. Como é que o senhor tem visto o quadro? O senhor tem sido muito cobrado, muito solicitado? O que os professores têm falado com o senhor? Olha, a imprensa de hoje está mostrando que o governador Pimentel, do PT, está dando um aumento para o professorado de modo geral, que parcelado até o final do governo dele está chegando a mais de 30%. Eu acho muito importante que os professores sejam valorizados, que sejam bem remunerados em nível estadual, porque a educação é, na verdade, o setor mais importante de qualquer governo, juntamente com a saúde e agora com a segurança pública, né, os três. Pode terminar.
Agora, em nível municipal, a coisa é mais difícil, em todas as áreas, como nós estamos comentando aqui. A gente está vendo permanentemente o pessoal da educação reclamando, greve, ameaçando greve, as promessas e não cumprem, e assim por diante. Então, eu acho que precisa ter muito mais atenção com essa área nobre. E eu ouvi uma dica do senhor em outra entrevista aqui, falando já de sucessão, apesar de eu pensar que ainda está um pouco longe, nós temos que discutir Valadares na atualidade. Ninguém se coloca candidato, ninguém se lança pré-candidato a prefeito. Se o senhor pudesse dar um conselho, o senhor fala para a pessoa conhecer Valadares, andar com o governador Valadares, conhecer a população, ouvir os anseios. O senhor ainda pratica isso, Mourão? O senhor ainda reza nessa cartilha? É claro. Ontem mesmo eu cheguei aqui em Valadares, fui para a rua, caminhando pelas ruas aqui da cidade, abraçando o povo, parando nos pontos de ônibus, graças a Deus, principalmente o pessoal mais humilde, me abraça com um prazer muito grande, me agradece pelo trabalho, eu agradeço também pela amizade, pelo apoio. Agora, como é que a pessoa vai se candidatar a prefeito, governador Valadares, sem conhecer bem a cidade, sem conhecer os problemas da cidade, sem conhecer os bairros, as dificuldades, o que ele vai enfrentar? Porque para fazer um plano de governo, um projeto de governo, na área da saúde, da educação, né, do meio ambiente, de obras, da infraestrutura, ele tem que conhecer a cidade. Ele não é um laboratório, ele não vai trabalhar dentro de um laboratório. Tem que conhecer, tem que planejar e depois de eleito tem que ir para a rua para ver o que está acontecendo. Tem que ser um verdadeiro mestre de obras para ficar olhando a obra de perto para ver se ela está sendo feita ou se não está. Porque a prefeitura, principalmente da cidade desse tamanho, é um trator pesado que o prefeito tem que ter força para empurrar. Tem que dar murro na mesa. Qualquer coisinha emperra. Emperra, senão as obras não acontecem, não. É difícil, não é fácil, não. Eu estava citando até para sua esposa, dona Sandra, e eu já agradecer mais vezes que nós estamos aqui na casa, né, do deputado José Bonifácio Mourão. Não é só o prefeito, né, Mourão? A gente tem que conseguir formar um primeiro escalão, um segundo escalão, um terceiro escalão. Tem que conseguir fazer uma administração coesa. Isso é uma grande dificuldade do gestor, encontrar nomes e quadros para ocupar postos e peças-chave. Tem aqueles acordos políticos que são feitos. Qual que é essa fórmula, Mourão, para conseguir fazer uma gestão de prefeitura hoje com FPM desse tamanho, todo mundo estrangulado? Os prefeitos da região que o elegeram devem estar te reclamando muito do FPM, que é uma caixinha de surpresa, o cara não consegue se planejar. Tem fórmula mágica, Mourão? Não tem fórmula mágica. A pessoa que é prefeito de uma cidade pequena está sofrendo muito, porque as cidades menores, inclusive da nossa região, 80% da arrecadação é do FPM. O FPM vem bom, no mês seguinte cai de uma vez. É igual o produtor do leite. O leite está com preço bom, ele compra mais vacas, investe, e depois o leite vai lá embaixo e ele fica devendo ao banco. Então, acontece isso com as prefeituras, principalmente as menores. Uma cidade como Governador Valadares é uma cidade que tem muita dificuldade, porque ela não tem arrecadação maior, e tem uma população grande, tem muita despesa, a gente sabe disso. Mas é claro que o prefeito tem que se assessorar bem. E uma boa assessoria não é fácil de conseguir, mas tendo boa vontade e investindo em eficiência, consegue. Claro que precisa de ter um entendimento com os diversos partidos políticos, não pode se limitar somente àquele partido, não pode nomear somente porque é desse ou daquele partido, mas precisa ter uma atenção com os partidos que formam o grupo, que elegeu o prefeito, para eles ajudarem a administrar. O que precisa de juntar é boas pessoas, bons assessores com bons apoios de partidos políticos de modo geral. E durante o exercício de mandato, fazer pelo menos uma reunião por semana para cobrar. Estabelecer metas. A meta esta semana é fazer esta e esta aquela obra, iniciar esta e aquela em qualquer área. E na semana seguinte cobrar de qual secretário, de qualquer do secretário, para saber o que foi feito naquela área. Isso é fundamental. Tratado como uma empresa realmente, né? Sem dúvida. Senão as coisas não acontecem como aquilo que nós estamos falando aqui. A máquina é pesada, para empurrá-la tem que ter gestão, tem que ter força e tem que ter autoridade. Só para a população entender, as pessoas, às vezes, o senhor já foi prefeito também, já sofreu esse tipo de acusação. A máquina pública que o senhor está citando é pesada. Quanto hoje, Mourão, de um orçamento de uma prefeitura do porte governador Valadares já é comprometido, já é carimbado com funcionário, com educação, com saúde? Quanto hoje, em média, de um orçamento de 100% já é comprometido com todas essas áreas, com funcionalismo? Valadares já está aproximando de 50%. Isso não é bom. Por quê? Porque
o funcionário. Além disso, a prefeitura tem despesas que gasta com a saúde, com a educação, mínimo que tem que gastar com a educação, que é 25%, com a saúde, que é 15%, com a limpeza pública, então sobe o mínimo para investimento em obras. E o prefeito precisa ter a prefeitura saneada. Isto é, não pode ter muito débito, não pode estar comprometido a ponto de não conseguir financiamento de governo federal e de governo estadual. Porque só com a arrecadação do município é pouco para fazer obras importantes como o município precisa. É preciso, muitas vezes, tomar dinheiro emprestado de bancos nacionais até internacionais, buscar recurso também que se chama a fundo perdido, isto é, que não ser dinheiro emprestado, mas conseguir com bom relacionamento, com força política em nível de governo do estado e governo federal, investimento aqui em Governador Valadares, como nós buscamos na Vale, na época, obras importantes aqui em Governador Valadares, no governo federal, como eu acabei de citar, no governo estadual, para obras como o aeroporto, obras da Policlínica, as obras da Vale, como o viaduto Mr. Simpson, aquele viaduto do Altinópolis, o novo acesso ao aeroporto de Governador Valadares, a Avenida Minas Gerais prolongada até ali no alto, até o Anel. Essas obras todas, a gente não consegue só com qualquer recado aqui em Valadares, não. Tem que ter um bom relacionamento fora de Valadares para buscar recursos no governo do estado e no governo federal. E é importante que a prefeitura esteja saneada, porque você citou obra a fundo perdido, mas às vezes, mano, você consegue uma verba grande lá e a prefeitura não tem a contrapartida, que é um percentual que você tem que dar para realizar essa obra. Para dar um exemplo, se eu falar que conseguir uma verba de 100 milhões de reais para fazer uma obra importante para o Governador Valadares, e aí o governo te pede 10%. Às vezes só não tem esses 10 milhões para poder executar essa obra. Como é que faz essa engenharia? Deixa de receber os 90 por causa disso. Isso, a meu ver, é lastimável. A prefeitura tem que estar preparada, tem que sanear, senão o prefeito tem que, assim que assumir o poder, ele tem que sanear as finanças do município, tem que fazer o sacrifício que for necessário. Se precisar de limitar as despesas, diminuir 20% dos cargos comissionados, de modo geral, enxugar a máquina, para poder ter capacidade de endividamento. Isto é, tomar o empréstimo se for necessário, buscar recurso que não tenha que pagar, o recurso federal e estadual, mas aquele que tem que pagar e que tem que entrar com a contrapartida, ter aquele recurso reservado. Até porque Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES, assim por diante, não põe o dinheiro antes da prefeitura colocar a contrapartida. Se não tiver, se é, por exemplo, uma obra de asfaltamento de uma grande avenida, conseguiu dinheiro financiado, a prefeitura põe lá primeiro seus 10% para depois o outro colocar. Então tem que ter esse recurso. Olha, Mourão, e eu vou deixar esse tempo final para o senhor se dirigir ao valadarense, que nesse momento, e nós não estamos falando só do momento municipal, nós estamos falando de um momento do Brasil, um momento de redefinição. Um momento em que o político, e o senhor se orgulha de ser político, eu repito, eu estava aqui vendo o Mourão gravar uma outra entrevista, a palavra político tem gerado repulsa nas pessoas, a coisa pública tem gerado repulsa nas pessoas, mas a pessoa nunca pode deixar de participar de política e fazer política, porque se os bons se afastam, os maus tomam conta. O que o senhor fala para o governador Valadares nesse momento em que a expectativa é grande? As pessoas muito preocupadas com uma crise. Eu não gosto de vender pessimismo, eu acredito que nós vamos sair na frente, nós vamos empurrar a máquina, vamos empurrar tudo, porque o povo é sensacional. O que o senhor falaria para o seu eleitor, para o que não é seu eleitor, mas para aquele que, acima de tudo, acima de partido, acima do que gosta ou que não gosta, ama a cidade do Governador Valadares? Primeiramente, eu agradeço a você por essa oportunidade, mas ao povo do Governador Valadares eu quero dizer o seguinte: você sabe que nós estamos vivendo uma crise muito grande, a autoestima do povo do Governador Valadares está baixa, o povo está desanimado, vendo que a gestão está muito fraca. O município, a cidade é uma bela de uma cidade. Então nós temos que acreditar. Nós já tivemos esse tipo de dificuldade quando eu tomei posse em 1997. Muitos daqueles que estão nos assistindo se lembram disso. A cidade estava no fundo do poço, lixo para tudo quanto é lado. O povo estava desanimado. Então nós estamos vivendo esse momento outra vez, lamentavelmente, em nível de cidade, em nível de país. Então o que nós temos que fazer? Cada um assumir a sua responsabilidade. Assumir como? Escolher os melhores candidatos. Só para presidente da República? Não. O nosso país começa aqui em Governador Valadares. A nossa pátria começa aqui. Se ela começa aqui, vamos escolher aqui que nós achamos melhor para candidato a prefeito, os melhores candidatos a vereadores,
Muita gente ruim está exercendo mandato de deputado, de prefeito, de vereador, às vezes é porque o eleitor não está escolhendo bem. Então é preciso o eleitor estar distante daqueles que prometem comprar voto e assim por diante. Não, meu voto é sagrado. Eu voto é pelo meu bairro, é pela minha cidade. Então você me respeita, não vem com esse tipo de proposta do meu lado, não. E aí nós vamos escolher os melhores e Valadares vai voltar a viver o seu período de desenvolvimento. Desenvolvimento começa com 10. E importa envolvimento de todos nós. Envolvimento de todos nós, entendimento de todos nós, porque governador Valadares não pode esperar, a gente precisa de começar a crescer e desenvolver. Ora, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, e a oposição te fez bem. Eu tenho notado o senhor com mais sangue nos olhos, com mais vontade, não que a vontade não a tenha faltado, mas esse momento de dificuldade, eu tenho notado o Mourão que há muito tempo eu não via, com brilho nos olhos, com vontade de brigar e defender o governador Valadares. Porque a mim, como apresentador do Valadares na TV, que é um programa hoje de referência para a comunidade, não me importa se é o político A, B, C, D, O, S, se o partido é o PSDB, se é o PT, se é o PP, se é o PR. Me importa é que o bem para governador Valadares seja feito. E vamos lutar por isso, viu, Mourão? E você faz parte dessa briga e dessa luta. Obrigado pela Júlio. Oportunidade. A oposição está me revitalizando, graças a Deus. Tá certo. Esse é o deputado estadual José Bonifácio Mourão. E, sem dúvida nenhuma, nós voltaremos para debater mais assuntos, falar se melhorou, se piorou, mas para falar sempre a verdade. Muito obrigado e até a próxima.